Quero ministrar por alguns minutos nesta manhã sobre o tópico Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Abaixe sua cabeça. Pai, estamos aqui em nome do teu Filho Jesus. Te agradecemos pela sua voz que faz a diferença. Agradecemos pelo Espírito Santo que sentimos no nosso meio nessa manhã. E peço a sua unção para ministrar, a mesma unção para estar sobre o povo, para que possam receber essa palavra. Leve essa palavra ao coração deles. Ajude fé a crescer no coração deles para crer em você pelo impossível. Te damos todo louvor e toda glória, e todos dizem amém e amém. Há alguns anos atrás eu estava pregando em Wichita, no Kansas. Era uma igreja, uma assembleia que começou no meio da rede Sun Life de televisão. Temos uma estação de rádio em Wichita. O Jim Hashbarger é o pastor. E deixa eu te falar um pouco a respeito do testemunho dele antes de contar a história. Ele foi criado no ministério. Ele era um co-pastor de uma das maiores assembleias de Deus em Wichita, no Kansas. Mas no coração e na vida dele, ele reconheceu os problemas e reconheceu que ele não sabia como viver para Deus. E em um dos seus trabalhos como co-pastor, era de falar, aconselhar a congregação, e ele disse que as pessoas chegavam até ele, abriam o coração para ele e perguntavam: o que eu vou fazer para conseguir vencer? E ele falou que não sabia. Eu não sabia o que falar para eles. Eu falava: tente mais, leia mais, ore mais, jejue mais. E disse que o tempo todo estava pensando assim: eu já fiz essas coisas e ainda tenho problemas em minha própria vida. E ele falou, e finalmente chegou a um ponto que disse: eu não posso mais ser um hipócrita. E ele largou o Senhor. Ele largou o Senhor, começou a pecar, e anos se passaram. Um dia ele vendia seguro na época, pegou o filho dele, estavam viajando para algum lugar, e falou: pai, você sabia que o irmão Swagger tem uma estação de rádio em Wichita? Ele falou: quê? É. Aí o filho dele chegou, colocou na rádio, e você já me ouviu dizer isso 1000 vezes, que o testemunho nunca muda. Ele disse que foi pouco depois das 7 da manhã, meu pai estava ensinando a mensagem da cruz ao vivo, e ele disse: ouvi as palavras, a resposta que você precisa vencer na sua vida está na cruz de Cristo e em nenhum outro lugar. Ele falou: não há como justificar a si mesmo. Ele falou que me lembra, ele disse: se você não pode se justificar, o que faz você pensar que pode se santificar? Ele disse: não são suas obras, é a sua fé no que Jesus conquistou na cruz. Ele disse: o poder de Deus encheu meu carro e comecei a chorar. E aí eu ouvi a resposta que eu estava buscando, e continuei ouvindo e escutando todo dia, até que me fez voltar ao Senhor, me encheu do Espírito Santo de novo. Eu voltei a ministrar, comecei uma igreja. Ele tem um prédio novo com mais de 300 pessoas pregando a mensagem da cruz em Wichita, no Kansas. Eu estava pregando lá em um domingo de manhã, era louvor e adoração. Ele tem um grupo de louvor maravilhoso, quase todo da família dele, acho que são 3 irmãos e a esposa. E o Senhor estava tocando naquela manhã, durante o louvor e adoração, e você já me ouviu falar de música antes, né? E como a música é a segunda maior força para o bem na obra de Deus, só vem atrás da pregação. Se a música estiver certa e for ungida pelo Espírito Santo, prepara os corações de pessoas para receber a palavra. Se for errado, causa confusão. E um espírito que conflito, né? E atrapalha a palavra de Deus de ir adiante. Então, estes irmãos amavam o Senhor e estavam no meio do louvor, e de repente um irmão que é o líder
de louvor, parou e falou: eu não sei porquê, mas estou sentindo de contar uma história. Ele disse: foi em 1930, na República do Sul da África. Já estive lá 27 vezes na África do Sul, né? Eu amo a África do Sul. E ele disse que tinha uma garota jovem lá, adolescente, mais ou menos de 14 anos, que ela chegou e estava com uma doença misteriosa, especialmente na África do Sul, no começo de 1930. Eles não tinham todos os avanços médicos que tinham na América naquela época. Eles não sabiam qual era o problema, mas literalmente a parte de dentro do corpo dela estava sendo comido, né? Os órgãos interiores. Pronunciaram então para os pais dela que ela ia morrer. Ela só tinha mais alguns dias de vida e vamos deixar ela bem confortável para morrer em paz. Mas ela era uma garota pentecostal. Foi para uma igrejinha pentecostal naquela cidade, eu não lembro o nome da cidade agora. E ele disse que o pastor de jovens dele, se é que você pode chamar disso, na época, quando ouviu anunciando os doutores, ele falou: eu não vou aceitar isso não. Eu não sinto em meu coração que é a hora de Deus te levar. Ele pegou o telefone, ligou para os jovens e foram para o hospital, e ela estava em um lugar separado para estar todo mundo em paz e caladinho. Mas aí ele chegou para a enfermeira e falou: quero levar os jovens lá para orar por ela. Eles falaram: não, ela tem que ficar quietinha, está morrendo. Ele não queria aceitar. Finalmente falou para ela: escuta aqui, nós vamos entrar naquele quarto de um jeito ou de outro. Então ela falou: ah, então vai, mas vai calado, hein? E se juntaram à volta da cama dela e começaram a orar. E começaram a impor as mãos sobre ela, ungindo ela com óleo, orando em línguas, adorando o Senhor. E a enfermeira falou: mandei calar a boca. Ignoravam ela. No segundo dia voltaram, a enfermeira falou: ah, não, de novo. E eles falaram: voltamos. E vamos continuar voltando. Entraram e mesma coisa, ungiram com óleo, juntaram em volta da cama dela, impondo as mãos nela, orando por ela, e foram embora. Terceira noite, entraram no hospital, a enfermeira falou: de novo? Entraram naquele quarto e dessa vez não só ungiram ela com óleo e começaram a orar, mas alguém começou a cantar. Eu nem lembro o que estavam cantando, mas seja o que fosse, o poder de Deus veio. E começaram a cantar e começaram a adorar, e a enfermeira colocou a cabeça na porta, mandou calar a boca, e de repente a presença do Senhor veio sobre ela. E outras enfermeiras começaram a vir. Então o doutor que estava cuidando dela falou assim: o que está acontecendo? Aí ele olhou e ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. E a enfermeira olhou para o médico e falou: me desculpa, eu tentei pará-los, mas ele falou: não, deixa para lá, deixa ele, já está morrendo mesmo. Na quarta noite voltaram, impuseram as mãos sobre ela, ungiram com óleo, e ela estava inconsciente o tempo todo, hein? Ela nem sabia que estavam lá. E começaram a orar e saíram dali. E alguns minutos depois a enfermeira veio cuidar dela, e de repente os olhos se abriram. Ela olhou à volta dela e falou: estou com fome. A enfermeira ficou ali e falou: o quê? Aí a menina falou: estou com fome, quero algo para comer. Ela falou: você não tem que comer não, eu tenho que chamar o médico. Ela ligou para o médico, ele estava em casa, fez ele voltar para o hospital e falou: ela está acordada, está forte, tem força no corpo dela. E o médico falou: você está doida? Aí ela falou: tô não, vem para cá rápido, para você ver.
E ele entrou naquele cômodo, ela estava sentada e falando: eu quero comer. Eu quero algo para comer. E ele falou assim, ele começou a ligar para o povo para fazer exames e falou, ele voltou, ligou para os pais, eles correram para o hospital e falou: eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Ela devia estar morta. Ela tinha que estar morta debaixo dos 7 palmos. Olha o raio-x aqui. O órgão dela está diminuindo, ela está morrendo por dentro. Mas acabamos de tirar outro raio-x e os órgãos dela estão perfeitos. A não ser por uma coisa. Ele olhou para os pais, olhou para aquela jovem e falou: eu odeio te dizer isso, mas eu não sei como explicar. Eu não posso explicar, pois é um milagre. Mas falou: os seus órgãos foram removidos e você nunca vai poder mais ter filhos. Estou te falando agora, se prepare, você nunca vai ser capaz de ter filhos. E aí ele falou: não há por que se casar. Aí ele parou e falou: aquela garota adolescente é nossa mãe. Ah não, igreja! Ah não, igreja! Vamos lá, gente! Ele disse que ela deu à luz para 3 filhos e 2 filhas sem nada. Olha só, servimos um Deus de milagres, servimos um Deus do impossível, servimos um Deus que pode curar toda doença, pode suprir toda necessidade e fazer com que os caminhos tortos sejam endireitados, acabar com o muro de Jericó, fechar a boca do leão e transformar. Olha só, nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não há nada difícil demais. Não há nada difícil demais. Ele pode cuidar de Faraó, ele pode cuidar do Golias, ele pode cuidar de todo problema em seu coração e na sua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele pode curar os doentes, ele pode ressuscitar o morto, ele pode dar vista ao cego, ele pode fazer o aleijado andar. Aleluia! O problema com a igreja moderna é que limitamos a Deus. Ele é um Deus grande. Eu disse que Ele é um Deus grandioso. Então peça coisas grandes, creia coisas grandes. Eu prefiro crer em Deus pelo universo. Ouviu bem? Eu prefiro crer em Deus pelo universo. Do que você está falando? Estou falando da SBN cobrindo o globo. Eu prefiro crer em Deus por tudo do que crer em Deus por nada. É ou não é? É ou não é? Temos muitos cristãos que não creem em nada mais hoje em dia. Mas eu vou te falar, nós somos uma igreja que cremos no poder de Deus. Essa é uma igreja que ainda crê nos milagres do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda creio que no 3º dia Ele saiu daquele túmulo, ressuscitou, vitorioso sobre a morte, o inferno. E se Ele pode resolver a morte, pode resolver o seu problema. Pode salvar sua família. Ele pode restaurar tudo que o inimigo já roubou de você. Estou falando agora, hein? Estamos tomando de volta tudo que o diabo roubou de nós. Eu disse que estou dominando de novo. Vou recuperar. Eu vou recuperar, hein? Essa é a casa de Deus. Esse é o plano de Deus. Essa é a terra de Deus. Essa é a propriedade de Deus. Deus nos deu e homem nenhum vai tomar de nós. Diabo no inferno nenhum pode ter nem 1 centímetro dessa propriedade.
Todo concretozinho é de Deus aqui. Toda sujeirinha aqui é de Deus. Todo estacionamento aqui é de Deus. Toda árvore é de Deus. Toda grama é de Deus. Todo prédio aqui é de Deus. Aleluia, aleluia. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior do que o seu pecado, Ele é maior do que a sua doença, Ele é maior do que a sua prisão, Ele é maior do que o seu problema. Eu não quero ficar repetindo, mas eu preciso dizer, como disse semana passada no livro de Romanos, versículo 3, versículo 12, versículo 3, o Espírito Santo falando através do apóstolo, disse: e Deus deu a todo homem uma medida de fé. No momento que você foi salvo, o Espírito Santo não só passou a viver dentro de você, mas depositou em você, pelo Senhor mesmo, veio uma medida de fé. Olha, a vontade de Deus que a medida de fé cresça. O problema que nós temos é que pessoas estão sentadas no mesmo banco faz 35 anos e ainda têm o mesmo tipo de fé de que quando eram salvos. E não é assim que tem que ser. Nós precisamos crescer diariamente na fé, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Escuta, duas coisas. Em primeiro lugar, a sua fé não pode crescer apropriadamente sem o entendimento apropriado da vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você precisa entender que na expiação, no Calvário, Jesus Cristo satisfez a dívida do pecado. Ele nos resgatou. Ele nos tirou do lamaçal do maligno do pecado. Ele pagou o preço para que nunca mais tenha que ser pago de novo. Quando ele disse está consumado, ele estava expiando por todo o pecado passado, presente e futuro. Ou seja, essa declaração passado, presente e futuro, hoje está tudo distorcido. Mas essa declaração passado, presente e futuro quer dizer que o seu sacrifício no Calvário era um sacrifício completo, que nunca mais teria que ser feito de novo, uma vez por todas. Aleluia! Não quer dizer que quando você é salvo e peca, você não tem que pedir perdão para Deus. Tem muita gente ensinando coisa assim. Não. Ele já pagou por tudo. Quando você é salvo e você peca, você não tem mais que pedir perdão para o Senhor. Essa é a coisa. Eu não quero ser sem educação, mas qualquer cristão que crê nisso é a pessoa mais burra do planeta. Não, é sério, olha só, escuta. Pense por um momento. Cristãos deixam o cérebro lá de fora da igreja. Eles usam os cérebros todos os dias para trabalhar, mas quando vem para a igreja deixam o cérebro no estacionamento, deixam no carro. Saem do carro, né? E aceitam qualquer coisa que tem Jesus ali. Use bom senso por um momento. Esposo, vocês sabem que eu estou falando a verdade, hein? Não importa quanto tempo você está casado. Se você faz algo que ofende a sua esposa, você sabe, sem ninguém te dizer, você tem que dizer desculpa. Senão você não vai almoçar. Você pode estar dormindo até em outro quarto. É ou não é?
Com bom senso, nós sabemos que se ofender uma das pessoas que trabalham conosco, temos bom senso de dizer: oh, me desculpa, eu não é. Porque você tem bom senso bastante para saber que se você não pedir perdão, o relacionamento é destruído. Então, por que é que entendemos isso quando o assunto é de mortais, mas podemos pecar contra Deus e não pedir o perdão dele? Que estupidez é essa da igreja? João, escrevendo no capítulo 1, disse que meus filhinhos, 1 João, e esse termo, meus filhinhos, é extremamente reservado para filhos de Deus. Nunca está falando de pecador. Ele diz: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, mas se pecais, e até no grego diz que você vai pecar. Todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. No grego diz que todos pecamos e continuamos a pecar, e estamos sempre continuando a ser destituídos, porque não estamos nosso corpo glorificado ainda. A natureza adâmica ainda está em nós, uma lutando com a outra. Mas ele diz: filhinhos, escrevo para vocês para que não pequeis, mas se pecais, temos um advogado com o Pai, que é a propiciação de nossos pecados, e não nossos pecados somente, mas o pecado do mundo todo. E aí ele falou, depois de alguns versículos: confessai. Se você confessar, olha, o fiel é fiel e justo para nos perdoar. Então não interprete erroneamente a palavra de Deus. A igreja pega a palavra de Deus e leva além do que quer dizer e o que o Espírito Santo quer. Mas você não pode crescer na fé sem um entendimento apropriado da cruz. A cruz define. O nosso entendimento define quem somos em Cristo. Meu pai já falou muitas vezes: a igreja não sabe quão salva está e o mundo não sabe quão perdido está. Então você precisa entender a expiação. Em segundo lugar, a fé não pode crescer sem conflito. Eu não queria ter que dizer isso. Eu queria te dizer que nunca mais você vai ter dores de cabeça, mais um dia de choro, mais um dia de questões. Mas devemos entender que, como filhos de Deus, nada pode acontecer a não ser que Deus permita. Olha, e eu vou dizer o seguinte: Satanás tenta, e a tentação que ele traz, olha, ele traz a tentação contra você na forma de uma certa atitude, mas não é essa a tentação real. A tentação de verdade é fazer com que você saia da ordem prescrita de Deus. Essa é a tentação contra Cristo no deserto, fazer com que o Senhor saísse da ordem prescrita de Deus. Satanás tenta, mas Deus testa. Ele permite que provas venham. Eu não creio nisso, dona. Então você não crê no livro de Jó. Leia o livro de Jó. Não só isso, e vale mais, você não crê na Bíblia. Você vai para Hebreus 11, os heróis da fé, e todos mencionados ali foram provados. E olha só, não estou falando de uma vez, mas vez após vez após vez, e todas essas provas vêm para nos levar a um lugar onde entendemos que devemos exclusivamente depender de Jesus Cristo para todas as coisas. Não é eu que estou vivendo, mas Cristo que vive em mim. Eu não consigo, mas Jesus Cristo pode fazer através de mim, e Ele vai fazer se eu sair do caminho e deixar o Espírito Santo fazer o que quiser. Deve ser testado. No versículo 22, Jesus respondendo, isso é um mandamento: tende fé em Deus. No grego a frase na verdade diz: tenha a fé de Deus. Olha a diferença. No grego não fala tenha fé em Deus, mas tenha a fé de Deus. Como assim? Nos mostra que a estrutura da frase
com o uso da palavra Deus, Deus é para ser nosso objeto da fé. Olha, meu pai tem tentado ensinar isso desde 77. Jesus Cristo precisa ser o objeto de nossa fé. E a cruz deve ser a fonte. Nós sabemos que a cruz é a fonte pela qual todas as bênçãos que o Senhor tem para nós vêm. Tudo que precisamos para viver foi nos dado através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Jesus Cristo é a fonte, a cruz é o meio, e não há como separar a cruz de Cristo, e não há como separar Cristo da cruz. Você não pode remover a cruz do cristianismo. Se você fizer isso, o que sobra é uma filosofia e um paganismo. Recentemente, um superintendente de uma das maiores denominações pentecostais mandou um e-mail para todos os pastores do estado falando: não pregue sobre pecado nos domingos de manhã. Não pregue sobre assuntos morais. Olha só, ano passado nesse mesmo estado estava uma emenda pela legalização da maconha. Isso para mim é chocante. E eles tinham pastores naquela denominação que ligaram para o distrito falando o que é que eles tinham que colocar. Esses homens não sabem ler? O livro está bem ali, ó. Ele respondeu no e-mail e falou assim: diga para o seu povo votar não. Mas este e-mail não é para ser disseminado ou passado para ninguém, porque não queremos que saibam que, como denominação nesse estado, somos contra essa emenda, porque pode evitar que alguém venha para uma das igrejas. Misericórdia! Deus nos ajude. Escuta, não haveria um lugar vazio nessa igreja se falássemos que podia fazer o que você quisesse, que a maioria das igrejas faz, mas é errado. Estamos aqui diante da trombeta de Deus que vai soar. Quem estiver atrás do púlpito, vamos pregar que há um caminho certo e um caminho errado, e se alguém não gostar, a porta está ali, pode ir embora, achar outra igreja. Nós não vamos comprometer a verdade da palavra de Deus. Temos que ser um povo santo e separado. E não estou falando de autojustificação, não. Não estou falando de legalismo. Temos que amar o pecador, mas odiar o pecado. Deus escolheu operar na base da fé. Hebreus 11:3, a palavra de Deus diz que pela fé entendemos que o mundo foi formado. Pela palavra de Deus, Ele falou. Então, as coisas que são vistas não são feitas de coisas que acontecem. Ou seja, a vasta criação de Deus, de mundos, não foi nada disso criado por materiais existentes. Mas ao invés disso, pela palavra falada de Deus. Você entendeu? Não havia nada, Ele falou e algo existiu. E Ele fez isso na base da fé. Deus tem fé em sua palavra. Então por que nós não temos fé? Você não está me ouvindo. A palavra dele não só tem poder, mas tem criatividade, assim como a sua, se você conhece a vontade de Deus. Tem muita gente distorcendo a mensagem rema, falam assim, pegam um versículo trazendo à existência as coisas que não são como se fossem. Você pode fazer isso se Deus já te falou para fazer. Mas você não pode sair falando isso se o Senhor não falou com você. Isso não é fé, é presunção. E olha só, não vai trazer um bom retorno, vai acabar atrapalhando, hein? Deus falou isso com Abraão. Ele disse: Abraão e Sara,
vocês vão ter um filho na idade avançada. Ele tinha 100 anos, ela tinha 90. Eu não sei da sua matemática, mas a minha fala que é velho. Mas pessoas, especialmente na palavra rema, mulheres que têm 60, 70 anos andando aí, sabe, confessando que vão ter bebê porque estão com vestidos de mamãe. Não vão não, porque o Senhor não falou isso com elas. Então não podem declarar as coisas que não são como se fossem. Entretanto, para esse ministério, Deus nos chamou para levar a SBN ao mundo todo. Por isso eu posso me levantar e dizer e falar para aquelas coisas, as nações que nós ainda não entramos nelas, posso falar com as coisas que não são como se elas fossem, porque o Senhor já declarou para esse ministério. É por isso que eu falei que eu tomo posse do universo, posse de todo o país, tomo posse de toda a tribo, tomo posse de toda a língua, tomo posse de toda a cor de pele, porque Deus falou. Deus insiste que o homem aceite tudo feito por ele, baseado na fé. Veja bem, é isso que atrapalha as pessoas. Eles querem respostas intelectuais e Deus não trata com o intelecto. Ele trata com o coração. Ele trata com a fé. Essa é a única coisa, para usar um termo bem crude, é a única moeda que se gasta no céu. É a fé. Não são boas obras, não são coisas boas, não é cantar no coral, ou tocar na banda, ou atrás desse púlpito aqui está pregando. Não, mas fé. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo e o que Ele fez no Calvário. A palavra fé na Bíblia sempre volta para o sistema sacrificial, o cordeiro que morreu na cruz. Você não pode ter fé sem crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E infelizmente você tem denominações pentecostais nas igrejas que estão removendo qualquer menção da cruz, qualquer menção do sacrifício, porque se você falar da cruz e do sacrifício, você tem que falar do pecado, porque a cruz é o único meio de salvação, que quer dizer que tem uma igreja cheia de pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o Papai Noel do céu para eles. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, daqueles que o buscam. Olha, se Deus pode falar a palavra e criar algo do nada, então nossa fé nele pode transformar o nosso nada em algo. Ah não, peraí, eu vou ler mais uma vez. Eu escrevi isso, não tirei isso de ninguém não, eu que escrevi isso. O Senhor me deu isso. Eu não tirei do comentário de ninguém, eu não tirei da Bíblia de ninguém. Eu me ajoelhei, busquei o Senhor. Quando Ele falou isso, eu estava preparando essa mensagem. Ele falou: se eu posso falar e o mundo pode passar a existir, se eu posso criar nada do nada, diga a eles que a fé deles em mim pode mudar o nada deles e transformar em algo. Aleluia! Eu estou te falando, hein? A sua fé pode colocar comida na mesa, pode colocar roupa no seu corpo, gasolina no seu carro, tirar seus filhos do pecado. O que você está fazendo, dona? Eu estou correndo uma carreira vitoriosamente. Eu não vou atravessar a linha de chegada vou chegar até chegar lá. Sou vitorioso em Cristo. Minha fé diz que eu sou vencedor. Minha fé diz que eu sou vitorioso. Minha fé diz que Jesus pagou por tudo. E eu não tenho que fazer nada, a não ser acreditar e me levantar. Quando você fizer tudo, fique firme.
diabo, estou aqui, estou de pé, não vou mover para a direita, não vou mover para a esquerda, vou ficar de pé na palavra de Deus. Estávamos fazendo um avivamento em Kansas City quando eu era um garotinho, e estávamos lá, eu não sei, 1 mês, 6 semanas. E uma noite, quando o culto acabou, papai falou assim, falou para o pessoal: estou sentindo de Deus de orar pelos doentes, e se você tem uma necessidade, venha ficar de pé aqui. E as pessoas vinham para frente, e naquele grupo que foi à frente, olha, o meu pai não conhecia as pessoas ali, mas tinha uma jovem na faculdade que foi criada naquela igreja, salva, batizada no Espírito Santo, mas quando foi para a faculdade ela foi influenciada de professores ateus e se desviou e se tornou ateu também. Nem sabemos por que ela foi naquela noite, fazia muito tempo que ela não tinha ido no culto ali. E por que ela desceu até o altar, ninguém sabe. E o meu pai chamou a todos e contaram para ele qual era a necessidade. Ele colocava as mãos sobre eles, e de repente aquela menina ficou de pé ali, e meu pai falou: o que você precisa? E ela só ficou ali olhando para ele, não falou nada. Quando de repente os dons do Espírito começaram a trabalhar, meu pai olhou para ela e falou: você perdeu sua fé, você não acredita mais. Já, olha, mais ou menos quando viajamos, né, sabe, pregando na época, ficávamos na igreja mais ou menos 300 noites por ano. E nunca vi meu pai fazer isso, antes ou depois. Ele pegou a palavra de Deus, a Bíblia, do púlpito, né, e pegou e jogou no chão. E falou: jovem, fique de pé nela. Ela olhou para aquilo como se ele estivesse doido. Todo mundo olhou para ele como se estivesse doido. E ele falou: eu mandei você ficar de pé em cima da Bíblia. Ela chegou meio assim, dava para ver a guerra. Eu era um garotinho ali sentado na frente, e eu vi a batalha. E ela colocou o primeiro pé em cima da Bíblia, e aí depois ela pegou o segundo pé, e foi como se o segundo pé estivesse no ar, e finalmente aos poucos ela abaixou, e no momento que o segundo pé tocou a palavra de Deus, o poder de Deus deu nela, derrubou ela no chão, e ela se levantou falando em línguas. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu estou te falando que há poder nessa palavra. Olha, creia nessa palavra. Olha, toda palavra aqui na Bíblia é verdadeira, aleluia. Tenho que andar rápido aqui. Verdadeiramente vos digo, o Senhor que falou isso, hein? Não tenho tempo de ler tudo, mas no grego não é só, a ideia não é: olha, vem cá, escuta aqui. A ideia aqui é: escuta, eu tenho uma coisa para te falar, algo muito importante. Verdadeiramente eu te digo, eu não sou Jesus, mas sou chamado por Ele, e nesta manhã estou dizendo: porque em verdade vos digo, pela televisão, no santuário, na rádio, na internet, que qualquer, isso é, se você acabou de ser salvo 5 segundos atrás, quer dizer que se você não pode juntar 2 mais 2, não importa a cor de sua pele, não importa a língua que você fala, ele disse: verdadeiramente vos digo que todo aquele, Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer que disser a este monte, qualquer que disser, como assim? O que você está falando? Olha,
essa declaração, qualquer que disser, nos dá uma inclinação de quão poderosas as palavras que são faladas com fé são. Você está entendendo? Palavras que são faladas com fé. No começo dos anos 80, tínhamos uma cruzada em um país africano. Eu não lembro qual deles era, e 80 mil pessoas nas arquibancadas, e nos falaram antes do culto: olha, o pastor e os missionários, eles vão ter milhares de pessoas possessas pelo demônio. E tinham armado 2 tendas ao lado do estádio, e tinham pastores naquelas tendas, e durante os cultos você via eles levando pessoas possessas pelo demônio para fora. Foi em Monrovia, na Libéria, isso aí, expulsando espíritos demoníacos deles. Sábado à noite. Não consigo explicar. Deixa eu voltar. Quando chegamos lá, saímos do aeroporto em Monrovia e chegamos ao hotel onde estávamos, eles tinham um grupo de doutores ali, de bruxos, bloqueando a porta. De bruxos mesmo, com máscaras grotescas, né, com estrume na cabeça deles. E quando viram meu pai chegar ali, estavam tentando jogar um feitiço nele. O que o meu pai fez? Só andou no meio deles e falou: dá licença aí. O presidente do país, porque a instabilidade lá era tão grande, que falaram: vamos ter membros do exército dirigir vocês até a cruzada, escoltar. Eu entrei no carro, o Jim estava comigo, nós estávamos lá. Na primeira noite, era uma sexta-noite, e olha, era um motorista que tinha uma metralhadora Uzi do lado dele. Isso não é algo bom, hein? Quando você vai para algum lugar e tem que levar uma arma, uma pistola e uma metralhadora. E estávamos dirigindo e os bruxos fecharam a rua, bloquearam a rua, e ele pisou no freio. E eu falei: dá a volta. Não. Eu falei: dá a volta. Ele falou: não. Eles têm juju poderoso. Juju para eles é tipo uma macumba, né? E começaram a dançar em volta do carro. Você já viu? Eu não sei porque as pessoas têm medo. É uma bobeira ficar assim: money. Uma irmã da África do Sul aqui sabe do que eu estou falando. E eu fiquei olhando para aquilo, e eles estavam com essas máscaras feias. Eu fiquei olhando para o meu relógio. Finalmente eu falei: já cansei disso aqui, hein? Eu abaixei minha janela e falei: oh! E um deles parou. Aí eu falei: em nome de Jesus, sai da frente e some da frente desse carro agora. E olha, foi como se Moisés estivesse ali abrindo o mar. E eu falei pro motorista: mete o pé. E ele pisou no acelerador. Mas sábado à noite, quando chegamos no culto, eu senti em meu espírito que algo milagroso aconteceria. Às vezes você entra em uma igreja e você sabe que Deus vai se mover. E olha, daquele momento que Thomas Long começou a louvar e adorar, o Espírito do Senhor veio sobre aquele estádio. Os chineses construíram. Meu pai começou a pregar naquela noite a respeito do sangue. E ele estava indo de um lado para o outro. De repente, na esquerda, centenas de pessoas começaram a latir igual cachorro, possessas pelo demônio, tão alto que dava para ouvi-los, que atrapalhou o culto. E o meu pai estava de frente para eles e falou, ele apontou o dedo e falou: em nome de Jesus, cala a boca. E pararam. E começou a pregar de novo. E dessa vez estava com as costas viradas para eles, andando e falando a respeito do poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é maior do que todo pecado. O sangue de Jesus é maior do que toda doença. E de repente eles começaram a latir de novo, só que dessa vez era como se alguém tivesse dado a eles um microfone. Literalmente começaram
a tirar a voz do meu pai, clamando, gritando, uivando. Meu pai estava com as costas viradas quando de repente ele parou, ele virou e eu nunca vi. Eu olhei para a face dele, nunca vi a face dele daquele jeito. Eu vi o poder de Deus na vida dele. Ele apontou e falou: eu falei em nome de Jesus Cristo, cala a boca, diabo. Não fale através desse povo nem uma outra vez. Cala a boca. E olha, de repente foi como se mãos gigantescas saíssem do nada e calaram a boca deles. E as pessoas depois me falaram que, olha, dava para ouvir o dente deles rangendo, tentando abrir a boca, mas não conseguiam. Sabe por quê? Porque ele falou: e dirão pelo poder de Deus, a palavra do Todo-Poderoso Deus. Se você declarar a palavra, há poder na palavra de Deus. Deixa eu andar rápido aqui. A fé sempre fala o que a palavra diz. Se você está falando ao contrário à palavra de Deus, não vai funcionar. Deixa eu andar rápido, cantores e músicos podem vir sobre esta montanha. Olha, ele não estava falando de um monte que estava lá literalmente, é uma metáfora. Ele usou a palavra monte como metáfora para descrever o fato de que às vezes temos problemas tão grandes que parecem montes. Mas olha, ele falou: qualquer que disser a este monte. Ele não disse: vai chamar o pregador. Ele não disse: chame seu evangelista favorito. Ele disse: você vai dizer para a montanha, para o monte de problema na sua vida. A igreja, vamos lá. Vamos lá. Ergue-te e lança-te no mar. Eu posso dizer isso? Se você nasceu de novo, é filho de Deus, lavado no sangue, você tem autoridade para usar o nome do Senhor Jesus Cristo. É nosso direito que temos como garantia por causa da ressurreição. Ele disse: em meu nome porão as mãos sobre doentes e eles recuperarão, e expulsarão demônios também. Em meu nome, se beber qualquer coisa venenosa não vai te matar. E lança-te no mar. Por que ele falou isso? Ele disse que ele não só remove a montanha, mas ele coloca em um lugar que não vai atrapalhar mais ninguém. Você ouviu bem? Ele remove a montanha, lança no mar, para não atrapalhar mais ninguém. Aleluia! E não duvidar. Esse é o problema aí, ó. Em seu coração. A questão para você hoje é: você crê ou não? A dúvida é o que para 99,9% de todo crente de receber a bênção de Deus. Eles não acreditam. Ou acreditam: ele faz por outra pessoa, mas por mim não. Deixa eu te falar um negócio. Quando Jesus olha para nós, ele não vê faces individuais, ele está olhando para o coração. Hein? Ouviu? Está acabando o tempo. Mas crer, se fará aquilo que diz. Nós não temos que duvidar, nós temos é que crer que Deus faz o que Ele diz que faz. Eu creio na cura divina, sendo curado ou não, porque não é baseado no que acontece comigo, é de acordo com a palavra de Deus. Eu creio que o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória, que o meu Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, eu e você podemos entrar ousadamente diante do trono da graça no tempo de necessidade. Essas coisas está falando das nossas necessidades. Cantamos essa canção, né? Traga suas necessidades ao altar. O que você está querendo me dizer? Olha, toda igreja tem eles, né? Toda igreja tem pessoas que têm um problema financeiro, e ao invés de levar ao Senhor, começam a mencionar, né? Para as outras pessoas, tentando tirar dinheiro deles. Se você fizer isso aqui, ó, é tchau, tchau, tá?
Estava no lobby depois do culto um dia, chegou esse homem, nunca tinha visto ele na vida. E ele fala: irmão, que culto maravilhoso. Quando começaram com esse, sabe, esse negócio que é bom demais, esse louvor, sabe, você sabe que tem um problema. Eu nunca senti isso em um lugar outro, nenhum outro lugar, não sei o que, aqui é o melhor lugar do mundo. Eu falei: tá bom, vai, pode falar que eu sei que estou esperando já. Pode falar. Fala o que você quer. Aí ele falou: eu estou viajando por aqui. Eu falei: sabia. Aí ele falou: estou tentando chegar à cidade tal e eu preciso de passagem de ônibus, você pode pagar o meu ônibus? Eu falei: qual igreja você vai lá? Eu vou para... E falou o nome de uma igreja. E eu falei: qual o nome do seu pastor? Ele falou: na verdade tem um pastor novo lá, Eu falei: não tem problema não, dá para entender, se ele é novo, você esquece. Aí eu peguei, tirei o telefone, eu falei: qual é a cidade mesmo? Aí eu falei: eu vou ligar para a igreja agora. Aí ele falou: vai fazer o quê? Não, me dá o nome da igreja aí. Eu vou ligar agora. E olha, vai ter alguém lá para responder o telefone, atender o telefone. E se eles falarem que é verdade, eu falei: vou te dar o dinheiro agora. Aí ele falou: não, é que, sabe, eles saem agora, né? Depois do culto lá, eles... Eu falei: você me falou já 3 vezes, velho. Finalmente eu falei: irmão, eu não sou seu banco. Eu tenho que andar rápido. Mas creia em Deus. Olha, deixa eu andar rápido aqui. Vou parar aqui, ó. O irmão R.W. Schembok falou aqui, ó, de pé nessa plataforma. Falou de uma mulher em um dos seus cultos que estava na fila de oração. Chegou para ele e disse: querida, o que você precisa? E ela disse: eu não tenho dinheiro, meu carro quebrou, está no mecânico, me falaram qual o custo para consertar e eu não tenho dinheiro, eu preciso de um milagre. E ele falou: tá bom, vamos orar. Impôs as mãos sobre ela, começaram a orar. No culto seguinte, ele estava em outra cidade, não era muito longe. Apareceu aquela mulher e ela falou: irmão Schembok, você não vai acreditar. Aquele carro que eu tinha era um carro usado, que eu comprei de um rapaz. E como te falei, tinha quebrado e estava na garagem para consertar, eu não tinha dinheiro. Estava no mecânico e eu não tinha dinheiro para consertar. E você falou, você mandou eu mandar eles consertarem e o dinheiro viria. E eu falei: conserta o carro. E ela falou: naquela tarde o telefone tocou. O gerente falou: você tem que descer até aqui. Descobrimos o problema. E ele falou: tivemos que tirar o tanque de gasolina, porque tinha algo bloqueando. E descobrimos o problema, tinha um negócio bloqueando mesmo. E ele falou: o que estava bloqueando era isso aqui, ó. Abriu uma mala, estava cheia de notas de $100. E ela descobriu que o cara de quem ela comprou o carro estava na máfia. E ele tinha esquecido que colocou o dinheiro lá. Se você acreditar, se você tiver fé, levanta aí, que eu não acabei ainda não, mas chegou a hora nessa manhã. Tenha fé em Deus, tende fé em Deus, não tenha fé em mim. Eu sou apenas um homem que tropeça nessa vida como você. Eu não sou diferente. Eu não sei porque Deus me chamou para pregar, mas só porque eu estou aqui não quer dizer que eu sou mais santo que você. Isso é mentira, somos todos iguais em Cristo Jesus. E seja qual for a necessidade em sua vida, espiritual, física, doméstica, emocional, enquanto começam a cantar, eu quero que você venha até a frente.
e vamos orar para as suas necessidades nessa manhã. Isso vale para você pela televisão. Você não pode estar aqui na carne, mas quero que você levante suas mãos aonde você está. Vamos crer em Deus por suas necessidades. Venham. Well, I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Praise God, I'm standing on the promises of Christ, my Savior. Standing on the promises of God. Se você acreditar e não duvidar em teu coração, essas coisas que você disser serão suas. E vou acabar com o seguinte: mas precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Se não estiver na palavra de Deus, não é a vontade de Deus. E se você sentir em seu coração uma voz te mandando fazer algo, é melhor você experimentar esse espírito aí. Muitos cristãos, a vida deles foi destruída porque pensaram que ouviram do Senhor e tentaram tomar uma atitude e não era de Deus, e trouxeram dores para si mesmo e para outros à sua volta. Em primeiro lugar, antes de orarmos, o que o Senhor te mandar fazer vai vir através da palavra. Em segundo lugar, não vai ser além da sua área. Em outras palavras, Ele não vai chamar alguém para pregar que não consegue nem falar direito. A maioria das vezes. Às vezes Ele faz isso. Ele não vai chamar alguém que não formou nem a primeira série para ser presidente. Temos algumas coisas que temos que olhar. Temos que colocar em nosso coração que ouvimos a palavra de Deus, que é a voz dele que faz a diferença. Então, quando você ouviu, aí você segura ela. Agora, olha, a Bíblia, eu não falei disso hoje, mas a última coisa que eu ia fazer: o Senhor não promete quando vai responder. Isso é parte de crer. Nós não sabemos quando, não sabemos aonde, não sabemos como, mas acreditamos que vai ser assim. Quero que você levante suas mãos agora. Isso é para você pela televisão também. Pai, estamos aqui em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pelas promessas de Sua palavra que são verdadeiras. E nessa manhã levamos a necessidade do Seu povo, não só no santuário, mas quem está assistindo pela televisão, ouvindo pela rádio, na internet. Unimos nossa fé a deles, concordando com isso espiritualmente, financeiramente, emocional. O Senhor sabe qual é a necessidade e eu peço que a fé cresça no coração deles, cresça na vida deles, crendo em Ti, que essa montanha vai ser lançada no mar e removida da vida deles. Tomamos autoridade sobre isso em nome de Jesus e nós colocamos diante de Ti a maratona. Tomamos autoridade sobre todo espírito que queira atrapalhar o Filho de Deus, que diz a eles que você não vai abençoá-los se der.
O Senhor diz que abençoará na cidade, abençoará no campo, abençoará o trabalho das suas mãos. Quando você entrar, quando você sair, farei de você cabeça e não cauda. O Senhor falou que as bênçãos iriam me seguir, e eu declaro isso pela fé na vida de toda pessoa. Te damos todo louvor e glória, e todos dizem amém. Glorifique ao Senhor com palmas. 6 horas hoje.